Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem também, graças a Deus. Mais um vídeo desse canal e hoje vai ser bênção. Hoje é o nosso vídeo de perguntas e respostas e vamos lá para a nossa primeira pergunta. Gostaria de saber se homossexualismo é pecado segundo a Bíblia. Homossexualismo, um tema hoje muito abordado. Então vamos lá. Primeiramente eu queria ler um texto que está escrito aqui em Levítico, no capítulo 18, no versículo 22, que vai tirar a sua dúvida, jovem, ou homem ou mulher que mandou essa pergunta para nós. Levítico, capítulo 18, versículo 22. A Bíblia diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é ao Senhor. Aqui está dizendo claramente que o ato de homossexualismo é pecado aos olhos de Deus. E eu vou ler outro texto aqui para vocês, que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 ao 27. Mas eu vou ler somente o 25, 26 e 27. Pois diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como a gente leu em Levítico, homossexualismo é pecado aos olhos de Deus, é abominação aos olhos de Deus. E nós vemos aqui em Romanos que a consequência do homem ter decidido se tornar homossexual foi porque o homem e a mulher decidiram deixar a Deus, ou seja, decidiram deixar de obedecer aos princípios de Deus, à palavra de Deus. E a Bíblia vai além. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, se você for ler lá, depois abra lá, a gente vai deixar aqui na descrição os versículos. A Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Então você que vai ver esse vídeo, que é homossexual, que é lésbica, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Porque não sou eu que está dizendo isso, é a própria Bíblia. Vamos para a segunda pergunta. O que é ser cristão? Nossa, essa pergunta hoje traz muitas dúvidas, né? Muitas pessoas pensam que ser cristão é só pelo fato de viver no Brasil. Ah, o Brasil é um país cristão, então eu sou cristão. Muitas pessoas se consideram ser cristão por acender vela a um santo. Muitas pessoas consideram ser cristão por usar um véu, por não cortar o cabelo, por usar um paletó, por vestir uma roupa longa, né? Por ir à igreja toda semana. Isso é ser cristão? Não. Isso não é o que a Bíblia nos ensina que é ser cristão. Então, eu vou deixar um texto aqui que vai falar justamente o que é verdadeiramente ser cristão. Nós sabemos que Jesus teve 2 discípulos e durante 3 anos esses discípulos andaram com Jesus. Em nenhum momento desses 3 anos os discípulos foram chamados de cristãos. Mas a Bíblia fala, aqui em Atos, no capítulo 11, no versículo 26. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A Bíblia fala, que depois que Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, passou 40 dias ainda na terra, foi elevado aos céus, está à direita de Deus. A Bíblia fala que começa a igreja primitiva, dos 11 apóstolos, dos 12 originais, porque Judas se matou, tirou a sua própria vida. Então, eles ainda não tinham esse título, eles não eram conhecidos como cristãos ainda. E nessa cidade de Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Por quê? Eles se pareciam com Cristo. Eles falavam como Jesus, eles se vestiam como Jesus, eles pensavam como Jesus, ele amava o próximo, ele ajudava as pessoas e por isso a sociedade, vendo aqueles homens, chamaram eles de cristãos. Então você que vai ver esse vídeo, que se considera cristão por ir à igreja, por fazer isso e aquilo, ser cristão é se parecer com Cristo. Então se você não se parece com Cristo, se você não fala como Jesus,
se você não anda como Jesus, se você não tem nada de Jesus, você não é cristão. Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Adorar imagens como os católicos é certo? Vixe! Essa pergunta é polêmica, hein? Essa pergunta é top. Adorar imagens, Guilherme, como os católicos fazem, é errado? Vamos para a palavra, né? Vamos para o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, no versículo 3 e 4, fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a Bíblia aqui claramente diz que Deus abomina essa prática. Deus abomina esse ato. Idolatria aos olhos de Deus é pecado. Adorar uma imagem é pecado. E você que fez essa pergunta, você pode se perguntar, só os católicos, Guilherme, cometem esse erro? Claro que não. Tem muitos evangélicos, tem muitos que se dizem cristãos que estão adorando pastores, que estão adorando uma igreja, que estão adorando cantores. Então tudo isso é idolatria aos olhos de Deus. E vai deixar bem claro isso no Salmo 115, porque é errado adorar imagens. A Bíblia diz no Salmo 115, a partir do versículo 4 até o versículo 8, que as imagens têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, né? Tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Então, a Bíblia, no Salmo 115, se você for ler, você vai ver que isso, aos olhos de Deus, é pecado. Idolatria é pecado, adorar imagens é pecado. E eu vou mais além, porque a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, né, que vai falar lá sobre, né, a vontade da carne, né, que é manifesta, e vai falar sobre imoralidade sexual, vai falar sobre ciúmes, vai falar sobre várias coisas. A Bíblia também diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, se você é cristão, né, que adora um pastor, que adora um cantor, você que é católico, que vai ver esse vídeo, né, e adora imagens, não é eu que estou falando isso, é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus que condena isso. Então se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho e viva em obediência à palavra de Deus. E respondendo a sua pergunta, querido, sim, adorar imagens é pecado. Porque muitos católicos acham que os evangélicos são superiores a eles. E queria que você falasse um pouco sobre cada religião, católica e evangélica. Há uma divergência hoje muito grande, né, entre os evangélicos e os católicos. Muitos católicos têm essa visão, né, que pensam que os evangélicos se acham superiores, né, aos católicos, né, pelo fato dos católicos adorarem imagem, pelo fato dos católicos serem a favor do purgatório, né, enfim, por fazerem determinadas coisas que a Bíblia condena e que a Bíblia muitas das vezes nem menciona, né? Então, isso é algo relevante para a gente pensar? Claro que não. Tanto os católicos têm erros e falhas, assim como os evangélicos têm erros e falhas. Todos erram, todos pecam e todos, né, têm que se arrepender, não tem jeito. Né? Nós sabemos que o catolicismo romano, né, teve muito reconhecimento a partir do momento que começou a incluir o papado romano, né? O Papa como a sua maior autoridade, e hoje, né, o catolicismo romano predomina em mais de 200 nações pelo mundo, e o cristianismo, depois da morte de Jesus, desde lá tem crescido bastante. É tanto que hoje o cristianismo e o catolicismo são as duas maiores religiões do mundo, juntamente com o islamismo. E eu creio que é isso. Qual a diferença entre ser crente e cristão? Essa pergunta é boa. Eu não sei quem mandou ela, mas você com certeza vai ver esse vídeo, né? A diferença entre ser crente e cristão é simples, é como eu falei nesse instante. Cristão, jovem, é justamente uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, que vive em obediência à palavra de Deus, que segue os passos de Jesus nessa terra, que se parece com Jesus. E crente é uma pessoa que acredita em Deus, acredita em religião, que crê em algo. Essa é a definição e a diferença entre crente e cristão. Há algo de errado em usar tatuagens?
Cara, essa pergunta muitos jovens se fazem, né? Se tem algo de errado eu usar tatuagem. Não, eu creio que a santidade de Deus não é legalismo. Mesmo que a Bíblia diz isso, se eu não me engano, em Levítico 18 e 19, não façam tatuagens em seu próprio corpo. Mas a Bíblia não fala que isso é um mandamento. Se eu fosse você, eu não faria, porque isso pode servir de escândalo para os irmãos da sua igreja e podem levar eles a pecar. É isso o que eu posso falar para você. É certo confessarmos os nossos pecados para o homem? Não, claro que não. Quem tem o costume de fazer isso ou fazia isso era a Igreja Católica, né? Todos os homens, a Bíblia fala que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, ele não pode perdoar o pecado de outro homem. A Bíblia diz isso em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, não o homem, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É tanto que você confessar o seu pecado a outro homem, isso não vai resolver nada. Porque homem, eu volto a falar, homem não pode perdoar pecado, somente Deus. Por que muitos católicos acham que os evangélicos são superiores a eles? E queria que você falasse um pouco sobre cada religião, católica e evangélica. Essa pergunta é bem relevante. Por quê? Hoje há como se fosse uma rixa, né? Em muitos estados, em muitas cidades, envolvendo os católicos e os evangélicos. Porque os evangélicos não frequentam, né, a igreja dos católicos e muitas das vezes os católicos vai à igreja dos evangélicos e isso traz muita discordância. Porque você não vai na minha igreja, eu posso ir na sua, né? Muitos evangélicos pensam que são mais santos que os católicos, né? E se esquece que muitos católicos vão para o céu e muitos evangélicos vão para o inferno, né? Porque a Bíblia diz que Jesus tem muitas pessoas que não são do mesmo aprisco, ou seja, tem muitas pessoas que vão ser salvas que não são evangélicas. Tem muitos espíritas que vão ser salvos, tem muitos católicos que vão ser salvos. O catolicismo é uma das religiões, né, que predomina em todos os países hoje do mundo, né? Só o islamismo hoje é maior do que o catolicismo romano. Passou, se eu não me engano, no ano de 1984, o islamismo passou o catolicismo como a maior religião do mundo. E o cristianismo hoje, dia por dia, vem crescendo em todo o mundo, né, com mais de 2 bilhões de adeptos aí. Se eu fosse falar aqui sobre os erros de cada um, iria ter muitos erros. A Igreja Católica, por aceitar o purgatório, por crer no purgatório, né, por ter incluído na Bíblia 7 livros a mais, né, por adorar imagens. E os católicos também, os evangélicos também, perdão, por hoje haver tantos falsos profetas, tantos falsos cristos, joio, bode dentro da igreja. Então, basicamente é isso. Espero que eu possa ter tirado a sua dúvida e ter te ajudado de alguma forma. Gostaria que você falasse sobre o livre-arbítrio. O que é e se ele pode ou não impedir o propósito de Deus em nossas vidas? Essa pergunta também é muito relevante, porque o livre-arbítrio, né, é o direito de escolha que cada ser humano, que cada pessoa tem. Então, o livre-arbítrio pode atrapalhar o propósito de Deus para as nossas vidas? Sim, claro que pode atrapalhar. Por quê? A Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher. Deus fez Adão e Eva. E qual era o propósito de Deus ter feito Adão e Eva? Que eles pudessem ser perfeitos, sem pecado, pudessem multiplicar, né, e pudessem reinar sobre toda a terra. Era o propósito de Deus na vida de Adão e Eva. Mas eles também tinham o quê? O livre-arbítrio. E eles escolheram o quê? Eles escolheram desobedecer a Deus. Decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir de então, a raça humana nunca mais foi a mesma, pelo pecado de Adão e Eva. Então sim, o livre-arbítrio pode atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. O que você pensa a respeito dos palavrões? Cara, é o seguinte, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, que a nossa boca tem um poder sobre a vida e a morte. Então tome bastante cuidado do que tem saído dos seus lábios, né? Porque você pode estar profetizando bênção, maldição, vida ou morte. E a Bíblia fala, em Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas aquele que não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Galera, muito obrigado, espero que com esse vídeo eu tenha tirado suas dúvidas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário
e que Deus abençoe vocês.